Paradise Santana, do canal Doces Sonhos, e eu estou aqui com mais um vídeo de resenha pra vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui, e essa resenha é muito especial, porque foi um livro que eu amei. Eu já sabia que eu ia amar ler, eu demorei um pouquinho pra escolher lê-lo, mas agora que eu acabei, eu precisava fazer essa resenha pro vídeo, porque eu precisava falar de que nada mais, nada menos do que Extraordinário. Gente, o que é este livro? Lindo! Essa capa que já, tipo assim, é aquelas capas simples e impactantes, né? Você consegue ter uma ideia vendo essa capa, lendo a sinopse, vendo os comentários de algumas pessoas que já leram o livro. Ela é linda, simples e impactante. Amo a cor azul, não preciso nem falar, ficou maravilhoso. Este rostinho aqui, ó, nos remete a muitas coisas. E aqui atrás tem uma frase muito legal. Não julgue um livro pela capa, e livro e capa riscadinhos e menino pela cara. Então, esse é o Extraordinário. Bom, você já deve ter ouvido muito falar de Extraordinário, né? É um livro que já tá aí faz um tempinho. Muitas pessoas já leram. E, inclusive, saiu o filme. Eu assisti o filme antes de ler. Eu não costumo fazer isso. Eu costumo primeiro ler o livro para depois assistir o filme. Mas no caso do Extraordinário, eu queria assistir no cinema porque eu sabia que ia ser um filme muito bom. E eu não tinha começado a ler o livro ainda, eu estava lendo outros. Então eu optei por assistir o filme primeiro. Gente, fazendo um adendo e falando do filme. Meu, que filme perfeito. Atores maravilhosos fazendo, né? Maravilhosos, não tem nem o que falar. E assim, há muito tempo mesmo eu não ia ao cinema assistir um filme tão lindo quanto esse. Foi bem feito, foi bem trabalhado, os atores fizeram muito bem. Foi bem original, assim, foi bem, como é que eu posso dizer, fiel ao livro. Não teve muitas mudanças, né, por conta da adaptação e tal. Não tiveram muitas mudanças, eu achei que foi bem tranquilo, assim. Uma coisinha ou outra eles adaptaram, mas assim, não tirou a essência, nada, e sensacional. Eu chorei do começo ao fim, e é de chorar de emoção mesmo, sabe? E eu saí de lá, assim, calma, leve, porque foi uma experiência maravilhosa. E aí, então, eu resolvi ler o livro Extraordinário, e eu fiz 5 motivos pelos quais eu amei Extraordinário e pelos quais eu indico Extraordinário para todas as pessoas, tá? Então, o Extraordinário, ele é a história do Auge. O Auge, ele é um menininho que nasceu com uma síndrome genética, cuja sequela é uma deformidade facial. Então, ele tem uma síndrome genética que deformou todo o seu rostinho. Então, durante ele bebê ainda e a infância, ele passou por muitas cirurgias para tentar reconstruir, né, a face, tentar melhorar um pouquinho essa aparência que ele tem, mas por conta da síndrome, de tudo que, né, que envolve tudo isso, foi bem difícil. Então, até hoje, ele está atualmente com 10 anos e ele ainda tem uma fisionomia muito disforme, né? Vamos dizer assim, muito diferente. Então ele não tem orelhas, ele teve problema com as orelhas, não foi possível reconstruir, então ele só tem um pontinho que é o buraquinho ali do ouvido. O olho dele é um pouquinho mais caído do que o normal. Então, assim, ele tem vários problemas na face que descreve no livro pra gente conseguir imaginar mais ou menos como ele é. E por conta disso, por ele ter todos esses problemas, todas essas dificuldades, né? Os pais acabam sendo um pouco mais superprotetores e ele nunca foi à escola. A mãe sempre ensinou as matérias e tudo pra ele em casa. Só que quando ele está com 10 anos, os pais começam a achar que seria positivo ele começar a ir pra escola, seria positivo ele começar a viver em sociedade, porque já estava um pouquinho complicado de mantê-lo assim dentro de casa o tempo todo, né, sem ter a interação com as pessoas. Só que essa interação com as pessoas, pra ele, é muito difícil, porque as pessoas olham pra ele como se ele fosse um monstro, né? Os adultos e as crianças também. E as crianças tendem a ser sinceras, a não ter limites, né? E as crianças acabam, às vezes, comentando, fazendo brincadeiras, e isso tudo assusta demais ele. Então, essa dificuldade
entrar na escola é por toda essa interação que ele vai ter que ter com outras crianças e precisar se mostrar para o mundo, né? Então tem várias passagens no livro contando como é que foi o primeiro contato ele com algumas crianças, que ele não tem muitos amigos, né? Mas ele é um garoto muito inteligente, nesse sentido ele não tem nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de dificuldade. É físico mesmo, né? E aí então os pais resolvem colocá-lo na escola. E é daí que surge toda a história do livro, né? Começa a partir daí. A partir do momento que ele começa a viver em sociedade, que ele começa a frequentar um ambiente escolar. E aí o livro vai falar sobre bullying, o livro vai falar sobre várias coisas relacionadas a isso, né? A maldade humana, a bondade humana, o bullying, essa coisa verdadeira que as crianças têm, essa dificuldade de convivência para quem tem uma necessidade especial. Então o livro vai abordar todos esses fatos. E o fato que eu mais amo de todos eles é que o livro aborda a gentileza, como você deve ser gentil, como ser uma pessoa gentil e o quanto é importante ser uma pessoa gentil. E que isso a gente aprende desde quando a gente é criança. A gente aprende desde os primórdios, né? Desde que a nossa personalidade está sendo formada, a nossa índole, e a gente pode ser gentil. Então essa é a parte do livro que eu mais amo. Então eu listei 5 motivos, dei uma resumidinha na história, claro que tem muito mais pra contar, eu não vou, porque eu não faço isso nas minhas resenhas, não gosto de dar spoiler, nada, mas eu dividi, então, 5 motivos pelos quais Extraordinário é uma indicação minha mesmo. O livro é familiar, então ele serve para todas as idades. Então se você quiser dar para sua avó ler, para sua mãe ler, para o seu pai ler, para o seu filhinho ler, todas as idades, gente. Ele é um livro família, ele é um livro tranquilo, ele é um livro bonito, ele é um livro doce, ele é fácil de ler, a forma como foi escrito é muito confortável. Então ele é um livro geral, qualquer pessoa pode ler e qualquer pessoa deveria ler. Ele tem ensinamentos profundos sobre gentileza, que foi o que eu falei. Então ele aborda muito esse tema, seja gentil com as pessoas, seja gentil com todo mundo. Você não sabe qual é o sofrimento do outro, você não sabe pelo que o outro está passando, o que o outro viveu, qual é o caminho dele, qual é a dificuldade dele. Então seja gentil com todo mundo o tempo todo. Aborda uma temática importante em uma idade importante. Então ele aborda a temática do bullying numa idade importante, que é essa fase dos 9, 10 anos, onde eu acredito, né, que a maldade ela esteja começando ali a surgir. Um dos amiguinhos, né, dele, que é o Julian, que é um dos alunos da escola, ele é um daqueles menininhos maus, vamos dizer assim, né, que tem aquela personalidade pesada, porque os pais são pesados. Então mostra um pouquinho disso também, que vem dos pais, que vem de lá de trás, que você tem que influenciar os seus filhos. Você consegue, de certa forma, ensiná-los e transformá-los em pessoas melhores. E como ele não tinha essa bagagem, os pais já eram aqueles pais podres, então o Julian ele tem essa característica, então vai abordar um pouquinho desse tema também, né, como é que surge o bullying, como é que surge a maldade nas crianças, tudo isso devido à personalidade, aos ensinamentos que cada criança recebe mesmo dentro de casa e com a colaboração da escola, claro, né, porque tá tudo aliado ali no crescimento dessas crianças. Fala muito sobre amor materno e paterno, foi uma coisa que me envolveu demais e que eu me vi naquela mãe, porque acho que toda mulher tem um instinto materno forte e eu tenho um instinto materno muito forte, apesar de fugir dele em todos os momentos, ele é muito grande em mim. Então, principalmente no filme, porque eu acho que o filme ele te dá, né, essa capacidade de você estar ali vendo e interagindo, o livro também, mas principalmente no filme, eu senti uma coisa assim com aquela mãe, um vínculo, eu entendi assim o medo dela, a dor dela, sabe? Aquilo que vinha de dentro dela, aquela proteção excessiva que ela quer ter com ele, ao mesmo tempo que ela sabe que ela precisa deixar ele ir, voar. Mas assim, o amor paterno e materno foi uma coisa que me envolveu demais, assim... Foi maravilhoso, e o quanto esses pais dessa criança são maravilhosos, o quanto eles aprenderam com o Augie, sabe? O Augie aprende com todo mundo, mas todo mundo aprende com ele. Essa é uma parte do livro, assim, sensacional. O quanto as pessoas que vivem em torno dele aprendem com ele, principalmente os pais. Como eles conseguiram se tornar pessoas melhores, seres humanos melhores depois que eles tiveram esse filho. Então isso é um dos temas.
E o último, e não menos importante, é que eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória nas escolas. Sim, tem aquele livro obrigatório que a gente lê? Tinha que ser esse. Extraordinário. Eu acho que toda criança deveria ler esse livro. É muito importante, principalmente nessa fase dos 9, 10, 11 anos. Eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas. Todas as crianças deveriam ler. Porque, gente, sério, essa autora arrasou muito quando ela escreveu esse livro. E assim, tá pra eles, sabe? Tá pras crianças, tá pros adolescentes, tá pros adultos, mas tá pra eles aprenderem, pra ajudar eles a crescer, sabe? Pra ajudar eles a entender o que é isso. O que é você ser gentil, o que é você ser bom, o que é você ser amável, o que é você se preocupar com o seu próximo, sabe? Tá pra eles. Então, assim, sensacional. Então esses são os meus 5 motivos pelos quais todo mundo deveria ler Extraordinário. E uma coisa que eu gostei bastante do livro é que ele é dividido em partes. Então a gente começa o livro com a parte do August, que é o auge, tá? O nome dele é August, mas todo mundo chama ele de auge. Auge, auge, enfim. E ele vai dividindo. Então depois vem a Via, que é a irmã dele, a irmã mais velha, que também é uma parte incrível. Minha resenha já tá com 12 minutos. É uma parte incrível porque a irmã dele é a irmã mais velha. E ela consegue compreender toda essa dificuldade depois que o irmão dela nasceu. Ela foi deixada um pouquinho de lado. Inevitável por tudo que ele tinha, né? Por todas as dificuldades que ele tinha. Ela consegue compreender, só que tem momentos que ela entra em conflito. E ela se sente horrível por estar nesses conflitos, mas é super aceitável. E você vê que são conflitos, não porque ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa maravilhosa, mas são conflitos naturais, que vão acontecer mesmo. Ela é uma adolescente, ela ainda precisa de suporte e tudo mais. E ela sempre teve um pouquinho da falta disso. Mas o amor que ela sente pelo irmão é, assim, arrebatador assim, a Via é linda. Ela é maravilhosa. Depois a gente tem a Summer, que é a primeira amiguinha que ele faz na escola, de verdade, né? Ela se aproxima dele porque ela quer, sem ninguém pedir nada pra ela, então ela é uma fofa. Depois nós temos o Jack, que é o amiguinho dele também, é o segundo amiguinho, que a princípio ele acredita ser muito amigo dele, mas ele descobre umas coisinhas ali, mas no final dá tudo certo, porque ele é muito bonzinho. Nós temos uma parte do Justin, que é o namorado da Via. Ela conhece um namoradinho, a irmã mais velha do auge, então ele fala um pouquinho também, conta um pouquinho a parte dele. Aí voltamos para a parte do August. Deixa eu ver se tem mais alguém que fale, eu não tinha me lembrado. Ah, nós temos a Miranda. A Miranda é uma personagem importante do livro também. Ela é a melhor amiga da Via. E ela cresceu com a Via, viu o August nascer, então ela sente como se ele fosse irmão dela. Num determinado momento, elas duas têm uma separação, depois que elas entram no ensino médio. E aí fica meio complicadinho a história delas duas. Mas ela é uma personagem importante no livro também. E aí a última parte, que é a do August novamente, que pra mim é a mais maravilhosa de todas as partes do livro. Então é o fechamento de toda a história e são todas as conquistas que foram acontecendo no decorrer do livro. São, assim, finalizadas aqui nesse último capítulo. Então esse daqui, pra mim, eu li em sei lá, 20 minutos. Mas foi maravilhoso, gente. Eu li esse livro aqui em 10 dias, acho. Isso porque eu enrolei, porque eu leria assim. Marquei algumas partes, né? Então essa é a frase que eu mais amo, que é a frase que tá na abertura, que eu fiz um sorteio lá no meu IG, de um exemplar desse livro, mais um lettering da frase. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Esse é a base do livro, sabe? Depois eu marquei uma outra partinha aqui. É engraçado como às vezes nos preocupamos muito com uma coisa e ela acaba não sendo nem um pouco importante. Essa aqui é uma parte da fala de uma parte do August, mas é uma percepção, sabe? Que se tem sobre coisas menos importantes na vida, que a gente dá atenção às vezes pro que não vale a pena, né? E a última parte que eu marquei foi a parte de um discurso que o Sr. Busanfa, que é o diretor da escola, faz no final, que é uma parte muito importante para o August. E aí ele fala: grande é aquele cuja força conquista mais corações,
pela atração do próprio coração. Então, e fala um pouquinho mais, mas eu não vou contar porque senão eu vou dar spoiler. Mas é lindo, porque ele tá falando do August, da trajetória do August, de tudo que ele fez. Então é uma leitura leve, e com essas divisões a gente tem as opiniões e os pensamentos de mais de um personagem. Então isso eu também achei muito legal. Então foram as coisas que eu mais gostei no livro. Eu vou ter que finalizar porque já tem 15 minutos. Eu não sei nem se eu vou conseguir postar essa resenha inteira, porque o YouTube me boicota quando tem mais de 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Eu precisava falar muito mais, porque, gente, eu amei demais esse livro. Eu ficaria aqui meia hora falando sobre ele. Então, quem puder, leiam, assistam o filme. É sensacional. Eu volto mais pra frente com mais resenhas pra vocês. Um beijo.